Olá, este é o Pink Talks, um podcast especializado em saúde da mulher e destinado a todas as mulheres que queiram ter um pouco mais de conhecimento e autonomia sobre a sua saúde. Eu, Rebeca, médica ginecologista e mastologista, doutora pela Universidade de São Paulo e professora do curso de medicina da UFSC, estarei conduzindo o tema de hoje sobre a relação dos sintomas físicos e saúde mental. Vamos explorar a conexão entre saúde mental, relações interpessoais e como elas podem influenciar em sintomas físicos, muitos deles comuns no nosso dia a dia. Por exemplo, na mastologia, uma queixa comum que pode ser psicossomática é a dor nas mamas, também chamada de mastalgia. Para discutir este assunto, convidei um grande amigo, médico e colega de turma, o Dr. Ricardo Colar Rebolho. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos apresentar o breve currículo dele. Ele é graduado em Medicina pela Universidade de Santa Catarina, meu colega de turma. Fez residência em Clínica Médica pela Unifesp. Aperfeiçoamento em Saúde baseada em evidências pela Cochrane e Hospital Sírio-Libanês. É pós-graduado em Cuidados Paliativos pelo Instituto Pallium, Latinoamérica. Além disso, realizou em Medicina de Família e Comunidade uma residência pela Prefeitura de Florianópolis, com alguns estágios em atenção primária em alguns países como Portugal, Espanha, Bélgica e Holanda, e é mestre em Administração Pública pela ESAG. Recentemente, escreveu um texto nas redes sociais que eu achei extremamente pertinente trazer para iniciar esse bate-papo. Quem mais está sempre cansado? Você acorda cansado? Sente que nunca dá conta das suas atividades? Acha que poderia estar dormindo mais e melhor? Adoraria passar um dia inteiro no sofá assistindo sua série preferida? Então vem comigo, que com o meu programa de acompanhamento você vai viver mais e melhor. E na verdade é nesse bate-papo que a gente vai descobrir como. Que maravilha seria se a gente pudesse vender isso. Quer dizer, poder até pode, né? Todo dia um malandro e um tolo saem de casa. Se eles se encontrarem, dá negócio. Infelizmente não temos nenhum programa, protocolo, mandinga, benzedura ou algo do tipo para resolver cansaços. Sentir-se cansado é uma das queixas mais frequentes em consultas médicas. O cansaço não é uma doença per se, mas sim um sintoma. A depender do contexto em que ele aparece, ou seja, de outros sinais e sintomas associados, do momento em que ele surgiu, do histórico de cada paciente, podemos ter algumas pistas do que pode estar causando. Logo, seria impossível tratar todos os cansaços da mesma forma, assim como é impossível tratar as pessoas da mesma forma, ainda que estejamos todos nós na sociedade do cansaço. Durante a avaliação, pode ser necessárias ferramentas auxiliares para o diagnóstico, como exames de sangue, para avaliar anemia, função renal, função da tireoide, a deficiência de alguma vitamina e instrumentos clínicos para avaliação de sono e de saúde mental. Portanto, para você que acorda sempre cansado ou cansada, a sugestão real é que você encontre algum profissional capacitado para dividir suas queixas e refletir juntos sobre a saúde. Nem que seja para chegarmos juntos à mesma conclusão que Scott Fitzgerald, nem sei falar esse nome, em Belos e Malditos. Cansado, cansado por nada. Cansado por tudo, cansado pelo peso do mundo que ele nunca escolheu carregar. Não tinha como eu introduzir esse podcast sem esse texto, que repercutiu muito nas redes sociais, né? Eu acho que muitos colegas compartilharam, né? Eu, inclusive, porque é uma queixa muito comum no nosso dia a dia. Quem que nunca atendeu uma paciente cansada no consultório? Essa semana eu atendi uma paciente que falou que estava cansada e eu simplesmente parei e falei assim, vamos ver como é que é a tua rotina. E ela acorda às 5 da manhã, tem 3 filhos, dá café, sai para trabalhar. Depois à tarde fica com eles, que é algo cansativo, que as pessoas desmerecem esse cansaço do lar. E à noite ela faz um curso de pós-graduação. Então eu olhei para ela assim, até eu fiquei cansada. Então eu achei muito pertinente. E, obviamente, o cansaço não é só o sintoma que a gente vai explorar um pouco, né? Fala um pouquinho pra gente o que te motivou a escrever esse texto nas redes sociais. Então, o cansaço é uma queixa muito comum assim, no consultório, assim, né? Muita gente vem com essa queixa e às vezes é isso, procurando alguma solução milagrosa, assim, né? Não só uma solução milagrosa, mas procurando alguma explicação médica ou alguma explicação objetiva, que é bem o que você falou. O mais importante é você avaliar a rotina das pessoas ou o contexto da pessoa de vida em que ela está, no momento que ela está vivendo, e para daí você entender
primeiro da onde isso pode vir. Claro que a gente vai ter que descartar causas orgânicas, né, ou causas físicas, ou é isso aí, a deficiência de algum nutriente, de alguma vitamina, alguma alteração hormonal, anemia. É possível que isso exista, mas na prática a gente vê que é a minoria dos casos, assim, né? Tipo, 90% dos casos, e aí tem até a ver com o nosso tema de hoje, vai ter muito a ver com a saúde mental também, né? Porque é um dos sintomas físicos mais comuns de quando a gente está em períodos de estresse ou de algum sofrimento, é o cansaço, né? A gente fica cansado, dificuldade para fazer as coisas do dia a dia, aquela vontade, não, quero ficar deitado o dia inteiro, não quero sair da cama. Então isso, a saúde mental é assim, a primeira coisa que a gente avalia quando vem alguém com sintoma de cansaço, avaliar a saúde mental, avaliar o sono, né, porque o sono também influencia muito, assim, né, então até dos questionários ali, tem alguns questionários que a gente faz para avaliar como que é a sonolência diurna, assim, né, que é um jeito indireto a gente vê que o sono da pessoa não tá bom, porque às vezes a pessoa fala, você dorme bem? Durmo, não durmo? Você perguntar que horas você deita para dormir, que horas você acorda, mas aí você faz algumas perguntas para avaliar ao longo do dia, como que tá, se a pessoa tem, por exemplo, facilidade para cair no sono em determinadas situações, assim, né, tipo, lendo, ou assistindo TV, ou dirigindo, ou sentada. E aí, a partir disso, a gente consegue ter uma ideia, não, essa pessoa aqui está com uma sonolência diurna excessiva, então provavelmente o sono dela não está bom à noite, né? Se é o sono reparador ou não, se a pessoa acorda bem disposta, bem descansada, ou acorda já cansada, sente que não dormiu nada. Então, e aí o sono vai influenciar em tudo, vai influenciar na imunidade, na saúde física, na saúde mental. Então a gente tem que avaliar o sono, tem que avaliar a parte dos nutrientes, só que essa não é aquela coisa, né, que muita gente, como está ali no texto, né, vende como uma solução mágica, assim, não. Você está cansada? Vamos aqui que a gente vai achar uma causa para o seu cansaço, a gente vai te dar um remédio, uma vitamina e vai ficar tudo bem. Assim, seria muito bom se fosse assim, até para o médico a gente acha bom, porque daí se você faz os exames, identifica uma causa e dá um remédio e corrige, beleza, tá todo mundo feliz. Só que na prática, a maioria das vezes, a solução não é algo simples, ou não é algo pontual, não é uma coisa só, então vai exigir toda uma mudança de contexto, mas também a gente não pode, vamos dizer, excluir essa parte sem a gente fazer uma avaliação básica, que aí vai variar também do histórico da pessoa. Então, é sempre, né, fazer essa consulta, entender, avaliar o que a pessoa tem de histórico, como que é, até, por exemplo, a alimentação. Tem muita gente hoje que não come carne, não come proteína animal. A gente tem que avaliar a deficiência de algumas vitaminas que pode, sim, ter relação com isso. Então, a gente não pode sempre atribuir a saúde mental ao contexto sem ter descartado algumas coisas. Mas também a gente não pode ficar naquela busca, não. A gente tem que achar alguma causa específica para isso que... O que a gente tem visto é que alguns colegas, né, têm feito uma medicina um pouco irresponsável e tentam vender formas que sejam mais práticas, né? Então, vai lá e faz uma soroterapia, coloca um chip hormonal, como se aquilo fosse... Eu sempre fico pensando, e um dia desse eu até conversei com umas amigas, que eu falei, se isso fosse seguro, eu seria a primeira a usar. Porque que maravilha, eu também tô cansada, eu também queria ter mais disposição, um corpo mais bonito, né? É uma busca que o ser humano quer, uma longevidade. Mas eu não tô usando isso, que sou médica, né? Então, eu achei bem interessante que tu falou isso, tem essa venda nas redes sociais de me procure para melhorar isso, né? E achei bem legal que tu falou. Claro, a gente tem que sempre tirar algumas causas orgânicas, até para a gente não deixar passar despercebido alguma doença, né? Alguma condição. E entre elas, tu falou de dosar algumas vitaminas, mas também não são todas as vitaminas como a gente vê sendo solicitadas inadvertidamente, né? Vitamina de A a K, né? Que as pessoas dosam, né? Não, é bem isso, porque às vezes você pode acabar até tirando o foco, né? Vamos dizer assim, se você fizer, sei lá, todos os exames que existem, vai aparecer alguma alteraçãozinha ali. É muito difícil todo mundo ter 100%. Se você fizer 1000 exames na pessoa, dosar todas as coisas que existem, alguma coisinha pode estar alterada. E às vezes você vai tirar o foco da pessoa ter que cuidar de melhorar a alimentação, de mudar hábitos de vida, de fazer atividade física, de dormir melhor, de, sei lá, talvez trabalhar menos ou formas para lidar com estresse. E você vai dizer, não, você tem que repor aqui, sei lá, o seu zinco está um pouco abaixo. Então toma isso aqui que é isso que vai resolver, porque daí passa como sendo uma solução. Todo medicamento tem o seu efeito placebo, né? A pessoa pode se sentir melhor, aquilo realmente funcionou e tudo. E aí, tipo, tirou o foco de mudar as coisas que precisava mudar, às vezes melhorou por um tempinho, depois voltou ao normal, porque o contexto que ela vivia continuava ali, e aí ela vai procurar talvez outra solução mágica com outra pessoa. Então, assim, é importante a gente fazer isso, mas tendo em vista, assim, de que não adianta você solicitar todos os exames, cada pessoa vai ter as suas questões específicas, que você vai ter que avaliar de histórico, de problemas de saúde, sintomas, e você tem que saber interpretar o que você solicita de exame também criticamente. Não adianta ver uma alteraçãozinha e você dizer, não, é isso aqui, ó, pronto, achei seu problema. Isso é sensacional também. Primeiro, duas coisas que tu trouxe que eu acho bem importante a gente falar. Porque algumas pessoas começam a fazer a soroterapia ou a reposição das vitaminas de A,
A a Z, né? E sentem uma melhora. Uhum. E nelas falam, eu me senti melhor. O que eu vejo? Que junto com essa tentativa, ela também já está começando a comer melhor, fazer uma atividade física, e às vezes a melhora é por esses hábitos, e tu falou do efeito placebo. Ele existe, né? Ele é real. Né? E outra coisa que tu falou é isso, assim, nem todo exame significa que aquilo é a causa. Eu ouvi um dia desses um podcast também de algum cientista aí, e ele falou uma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha uma dor muito forte no ombro, eu fiz um ultrassom de ombro, óbvio que tem muitas coisas no meu ombro, né? É difícil a gente fazer algum ultrassom de alguma articulação e não ter nenhuma tendinite, nenhuma inflamaçãozinha. E foi me dado o diagnóstico disso, mas eu comecei a fazer massagem de liberação do músculo peitoral, de alguns outros músculos, e me senti muito melhor. Muito melhor do que os outros tratamentos me ofertados, né? Então, é isso. Às vezes, a causa alterada do exame não é a causa do sintoma da paciente. Adorei que tu falou isso. Tenta falar pra gente um pouco, então, né? O nosso tema, que é saúde mental e sintomas físicos. Como esse estresse... É difícil alguém que não esteja estressado, né? E outras condições psicológicas podem se manifestar no nosso corpo. Olha, tem várias formas em que isso se manifestam, né? É difícil a gente ter, assim, uma explicação biológica ou bioquímica exata do que acontece. A gente sabe algumas coisas, por exemplo, o cortisol, que é um hormônio que até é chamado às vezes de hormônio do estresse, né? Que em situações de estresse que libera esse hormônio, então isso é até uma resposta positiva, uma resposta primitiva, aquela reação de luta ou fuga, assim, que tinha. Então, só que quando isso persiste cronicamente, né? Tipo, tem algum episódio, tomou um susto, alguma coisa assim, liberar ali, beleza, é até positivo para que você tenha alguma reação no momento. Agora, se isso está constantemente, você está numa situação de estresse constante, é como se você precisasse ficar ligado o tempo todo, assim, com medo, aí isso vai gerando vários sintomas e alterações no nosso corpo, tanto ali de que a pessoa vai sentir no momento, quanto de aumentar o risco de problemas a longo prazo, né? Até de infarto, de derrame, várias dessas coisas com essa exposição contínua ao estresse, né? Mas assim, como isso se manifesta? Vai variar muito de pessoa para pessoa, assim, né? Existem várias doenças em diversos órgãos e sistemas do nosso corpo que têm uma relação muito grande com o estresse. Você citou, por exemplo, a mastalgia, que eu imagino que é uma queixa comum e que tem muita relação com estresse ou com algum sofrimento, angústia, né? A gente tem, por exemplo, da parte cardiológica, assim, dor no peito, falta de ar, palpitações, que é uma coisa que pode acontecer desde, por exemplo, a síndrome do pânico, que a pessoa pode ter esses sintomas, ou ansiedade, é muito comum. Isso não necessariamente a pessoa ter uma doença, ter um diagnóstico desse. Todo mundo, quando fica ansioso ou fica nervoso, pode ter esses sintomas, né? Alterações da pressão arterial, né? Quando a gente tá nervoso ou está preocupado, é comum que a pressão arterial vai subir. Isso a gente vê muito nos consultórios, né? Eu que trabalho com câncer, a pessoa chega já lá apreensiva do diagnóstico, vou ver a pressão tá altíssima naquele momento, sem a pessoa ser hipertensa, né? Exato. Que é o estresse gerando isso. E tu falou bastante isso desses sintomas cardiológicos, né? Nós, as pessoas leigas, na verdade, sempre escutaram, né? Que o homem, meu pai era muito estressado e por isso infartou. Isso é real, então, pode acontecer. Então, é difícil porque é isso. Na medicina, às vezes, a gente não consegue explicar tudo, assim, biologicamente, mas a gente consegue, por exemplo, tem estudos que mostram que o estresse crônico, ele é um fator de risco tão grande como a hipertensão, quanto a obesidade, quanto ao tabagismo, que são bem conhecidos. Então, é isso, de você acompanhar populações e você fazer ao longo da vida questionários ou meios de medir a exposição ao estresse daquela pessoa. As pessoas que viveram em ambientes mais estressantes têm um risco maior de desenvolver infarto ou derrame ou doenças cardiovasculares. Então, isso tem esse conhecimento popular, que é isso, né? Que as pessoas falam, era muito estressado, por isso teve um infarto. Tem, por exemplo, gastrite nervosa, que é uma coisa que todo mundo fala, famosa, né? Que é uma manifestação gastrointestinal, que, assim, é um nome popular, mas a gente sabe que tem uma relação muito forte, né? Dos sintomas gastrointestinais, a síndrome do intestino irritável, que é outra da pessoa que às vezes tem alteração do hábito intestinal, de ter diarreia ou ficar alternando às vezes diarreia, às vezes mais constipação e dores abdominais. Isso tem muita relação também com a parte do estresse. Então, cada organismo, ou dependendo até no momento da vida, pode se manifestar de um jeito, né? De como esses sintomas psicológicos vão se manifestar de forma física, assim, né?
Eu achei bem legal que tu falou coisas que são bem clássicas, né? A gastrite nervosa. E agora que a gente tá tendo cada vez mais conhecimento, que antigamente os leigos nem sabiam que existia síndrome do intestino irritável. E a gente vê que tem muitos pacientes que sempre sofreram com essas alterações intestinais sem ter as pessoas gostam de ter um diagnóstico, na verdade, né? De entender o porquê que elas estão passando por aquele sofrimento. E tem outras, né? Dor de cabeça é muito comum, a dor nas mamas que a gente falou, dor no corpo, né? Então a pessoa se tensiona todo, então é muito interessante ver como o corpo da gente se manifesta. E tu falou alguns dos sintomas que são mais comuns, né? Tu acha que essas relações interpessoais podem influenciar na saúde mental e daí, consequentemente, nos nossos sintomas físicos? Então, sei lá, a pessoa tá num casamento que não tá legal, ou tá tendo um problema com o filho, no trabalho, né? Que eu acho que é muito comum. Eu acho difícil alguém que não tem nenhum... É muito difícil alguém que não tem nenhum estresse, né? E como que essas relações podem afetar? Com certeza afetam muito, assim, né? Tem até estudos que mostram isso, né? De pessoas que estão em, às vezes, relacionamentos abusivos ou relacionamentos tóxicos que ela tem... está exposta ali a um estresse crônico, tem muito mais sintomas, né, físicos e também um maior risco de doenças até a longo prazo, assim, como doenças cardiovasculares, né, até da saúde mental, com certeza vai ter uma influência muito grande, como são essas relações e esse contexto de estresse que a pessoa vive. Então, isso é muito bem, assim, documentado isso. A gente, é o que eu falei, a gente não sabe bem a explicação biológica, mas a gente tem os dados que as pessoas que estão nesses relacionamentos, elas vão ter uma maior fonte de estresse e mais sintomas físicos, né? Eu lembro até de uma paciente que eu atendia, a gente precisa de tempo para chegar nessas conclusões, né? Porque Isso, a não gente, é imediato, né? Não, e a gente mesmo olhando, né? Quem nunca teve momentos que, igual você falou do seu ombro, sei lá, eu lembro de ter momentos de ter muita dor de estômago também. Daí depois só que na hora você não atribui às vezes, né? Você tá ali, eu acho que é alguma coisa que eu comia. Você tá às vezes tão num ambiente ali, num contexto que você não consegue se afastar para observar. E às vezes passa um tempo, sei lá, às vezes um ano depois você começa a pensar, agora eu tô... Aquela época, nossa, acho que tinha isso e aquilo que eu tava fazendo, eu tava meio sobrecarregado e tal. E talvez essa dor que eu tava sentindo tivesse relação com aquilo. E o melhor é quando a própria pessoa descobre isso sozinha. Porque às vezes você até tem alguns textos, algumas coisas que falam que principalmente específico aí para o médico de família, que como se a principal função assim do médico de família fosse ser a testemunha do sofrimento da pessoa ao longo da vida. Então é mais você estar ali junto para testemunhar a história de vida, tudo que aconteceu daquela pessoa e às vezes ajudar ela nessas reflexões. Claro que vai ter sintomas físicos ou doenças que você vai ajudar a tratar, mas muitas vezes o ideal é que a própria pessoa descubra isso, ou você vai estar ali junto, mas se alguém chegar para você e falar, se a pessoa chegou no consultório com dor, eu tô com dor, isso aí não é nada, é o seu estresse, você não vai, às vezes, receber bem isso, né? Você, eu fui no médico, eu tava com um negócio e tal. Então, você tem que, às vezes, avaliar, fazer exames e tudo, mas você precisa desse tempo para que você ou a pessoa descubra. Que eu ia contar da paciente, que era uma paciente que tinha uma dor pélvica crônica, assim, que a gente tinha já feito tudo quanto é exame, assim, e dor pélvica crônica é uma queixa também bem comum, que tem muito... E bem difícil. Muito difícil de tratar, não é uma coisa, faz uma cirurgia, eu tomo um remédio. E de diagnosticar também. E ela tinha passado em vários especialistas e ela consultava direto por causa dessa dor, ficava indo e voltando. E aí você perguntava, como é que estão as coisas? Tá tudo bem? Como é que estão as coisas em casa? E é difícil às vezes a pessoa também se abrir, ela precisa também ter o vínculo, claro, né? Ter um tempo. E depois de, sei lá, alguns anos acompanhando ela, eu lembro que eu ia perguntando e ia entendendo, o que faz isso melhorar? O que faz isso piorar? Só que são coisas que não vêm fácil, porque nem a gente às vezes consegue fazer essa ligação. Então, às vezes você vai pegando sintomas e eu lembro que eu comecei a perceber, isso acontece mais quando ela está em casa. E era nos dias ou nos períodos em que ela ficava em casa com o marido. Aí comecei a tentar entender isso e um dia, só que é isso, a pessoa tem que estar pronta para falar sobre aquilo. Um dia ela contou que ela vivia um relacionamento abusivo, de violência e tudo. E aí, e até tem esse papel terapêutico, só da pessoa se abrir e poder falar disso, tanto que tem muitos estudos que para o tratamento de dor pélvica crônica sempre associam algum acompanhamento psicológico, assim, né, ou terapias mais voltadas para a saúde mental, que tem respostas às vezes melhores do que medicamentos, né? Então, eu lembro que depois de muito tempo, ela em algum momento falou sobre isso só por si já foi terapêutico, assim, e terapêutico para ela e até para mim, né, que eu até fiquei tranquilo, entendi agora, né? Não adianta ficar fazendo mais exame ou mais coisa, tem a ver com isso, mas isso
isso não quer dizer que você vai ter uma solução, né? Mas só da pessoa poder falar sobre isso, até a questão ali de sintomas psicossomáticos, tem uma frase que foi de um psiquiatra austríaco, que foi um dos primeiros, assim, a estudar mais isso, que é quando a boca cala, o corpo fala, né? Que é uma clássica coisa, essa frase. que faz muito sentido, assim, né? Então, é um jeito de, vamos dizer, mais leigo, mas que todo mundo entende que faz sentido. E que a gente sempre escuta, né? É porque, por exemplo, a pessoa muito fechada, às vezes ela manifesta, às vezes, uma dor de cabeça, né? Um sintoma gastrointestinal. É muito legal isso que tu falou de que exige tempo, porque a gente está no século do assim, as pessoas são imediatas, né? Elas vão no médico, elas querem fazer 1 trilhão de exames e elas querem que tu dê um diagnóstico ou uma solução mágica. Isso exige tempo, né? A medicina, o raciocínio exige muito tempo. E eu achei bem legal, e eu acho que a gente podia explorar um pouquinho isso, porque tu falou, assim, da importância do acompanhamento do médico de família. Principalmente para esses sintomas, às vezes, que o especialista não consegue resolver. Porque é o quê? O especialista está focado na doença, que é como nós, especialistas, e eu me ponho nesse gargalo, a gente aprendeu assim, eu ainda sou da ginecologia que tem uma outra visão, que é ser o médico da mulher, né? Então a gente acaba explorando outros sintomas. Mas o médico especialista, ele vê, a pessoa está com dor no estômago e gastrite, né? Não tá preocupado o que causou aquela gastrite, que às vezes a pessoa tá comendo super bem, por que ela tem uma gastrite, né? Então, explica o que é o médico de família, porque eu acho que as pessoas não sabem. A gente sabe, sim, porque a gente vem de uma formação até, né, de uma faculdade que incentivou muito isso, mas as pessoas, elas não sabem o que é médico de família. Então, fala para quem tá escutando o que é. É um médico da família inteira, então explica um pouquinho, né? Também é o médico da família inteira, pode ser, mas a ideia em si do médico de família é ser aquele médico que acompanha a pessoa ao longo da vida. Né? Então, essa questão do acompanhamento é muito importante, longitudinal. É como se fosse a figura mais comum, é tipo o clínico geral, que é como as pessoas conhecem, assim. Né? Claro que o clínico geral, muitas vezes, é aquela pessoa que se formou e não fez nenhuma especialidade e acaba ficando como clínico geral. Já o médico de família, ele faz uma residência, que no Brasil dura 2 anos, em outros países 3, 4 anos, que ela vai... É como se fosse o especialista nos problemas mais comuns, assim. Então, assim, 90% dos problemas de saúde da pessoa, o médico de família vai conseguir resolver. Claro que vai ter muitas outras questões que ele vai precisar de ajuda de especialistas, mas esse papel de acompanhar ao longo da vida, o ginecologista faz isso, às vezes o cardiologista, e às vezes o importante é ter alguém que faça isso, né? Porque às vezes o que dificulta, às vezes, a vida para a pessoa e até para o médico, é aquele médico que vai ver a pessoa pontualmente 1 ou 2 vezes e não vai conhecer, não vai ter tempo de se aprofundar na história, ou conhecer, criar vínculo com a pessoa. Tem pessoas que consultam isso com cardiologista, ginecologista a vida inteira, e que cria uma relação de confiança, que consegue, às vezes, se abrir mais sobre sintomas e consegue ter esse papel, né? O importante é ter alguém que tenha, o principal na medicina, eu acho, como um todo, é a pessoa se preocupar, assim, com os pacientes e ter, assim, curiosidade, interesse genuíno, assim, em entender, né, o que é aquela pessoa, quem é aquela pessoa, conhecer como ela vive e gostar também de estudar, porque, assim, quase todo paciente que eu atendo, eu vou ter alguma coisa para estudar sobre aquilo, porque as coisas vão mudando, vão evoluindo, né? Então, você tendo isso, assim, essa preocupação, e a ideia do médico de família é ver a pessoa como um todo, então, avaliar muito esse contexto, assim, né, de toda a vida da pessoa, relações familiares, trabalho, história de vida, e também fazer essa coordenação do cuidado. Então, por exemplo, a pessoa vai precisar em algum momento ir no cardiologista, ir no ginecologista, mas às vezes eles não se conversam, ou precisa ter alguém que centralize isso para ajudar, até para discutir com os médicos, olha, vai no cardiologista, eu gosto muito de até ligar ou mandar mensagem, WhatsApp, áudio, para a gente discutir e saber, olha, vai lá, eu vou encaminhar a pessoa assim, ela tem isso, ela vai lá, vai atender e ele vai me dar um retorno, olha, atendi, tem isso, beleza e tal. Então você tá por dentro, até a questão de interação medicamentosa, usa tais e tais e tais medicamentos, e o cardiologista passou é um horror, isso, né? Exato, às vezes o gastro passou outra coisa que não sabe que o cardiologista já tinha passado algo parecido, ou às vezes a pessoa tá, sei lá, com uma gastrite, algo assim, e o outro cardiologista passou alguma coisa que pode piorar naquilo. Então, às vezes, só que como a gente não tem um sistema interligado de saber todas as prescrições, às vezes a pessoa não comentou, não falou, esqueceu. Então, fazer essa coordenação do cuidado que chama é outra coisa
E centralizar, né? Eu acho muito legal isso. E também entender isso que tu falou muito, né? Das relações. Como é que é a casa dessa pessoa, como é que são as relações. Isso requer tempo para a pessoa. Hoje em dia eu tenho algumas pacientes que já conseguem falar de alguns problemas. E isso pode, né, traduzir num sintoma físico, né? Então eu acho bem legal as pessoas saberem, porque eu acho que, principalmente no privado, é um conceito muito novo, né? A gente já vê isso muito na rede pública, mas na rede privada é uma coisa muito recente, né? Acho que de alguns anos para cá. Sim. Inclusive, as operadoras de saúde estão querendo trazer o médico de família para esse cuidado. Sim. Porque eu vejo até, assim, questão de tempo, né? Porque a pessoa tem que ir no cardiologista, no endócrino, no gineco, no neuro. E, às vezes, uma pessoa só consegue resolver 90% das demandas, como tu falou, né? E que, às vezes, são coisas que às vezes nem física, né? Às vezes é só conhecer um pouquinho mais essa família. E até saber quando que precisa ir para um especialista e qual especialista, porque às vezes a pessoa fica perdida também, né? E essa questão dos sintomas físicos, assim, que tem até um termo que é sintomas médicos inexplicados, assim, que a gente não sabe uma causa específica. Isso pode chegar, em alguns estudos, até 50% das queixas nas consultas, seja com o médico de família ou seja com o especialista, que a queixa principal vai ser isso, vai ser um sintoma inexplicado, ou uma psicossomatização, né? Alguma queixa relacionada à saúde mental que se manifesta fisicamente. Imagina, 50% é tipo metade das consultas. E como a pessoa vai lidar com isso? O médico, pra gente, é muito difícil. É muito difícil. Então, e se é alguém que já conhece a pessoa, já é um pouco mais fácil. Se é alguém que vai ter vínculo ou que vai avaliar esses outros aspectos da pessoa, já é um pouco mais fácil. Porque a gente tem o nosso viés de cada um vai olhar para o que conhece ou para o que domina, assim, né? Então, por exemplo, se a pessoa está com uma dor de cabeça, vai no neurologista, ela vai querer, e é o papel dela, não está errado, ela vai descartar as doenças neurológicas que podem explicar aquela dor de cabeça. Então, às vezes vai pedir ressonância, tomografia e tal, e vai ver, olha, não é nada da cabeça. Então, vai precisar ir em outro médico para procurar isso, né? Daí vai em quem, né? Exatamente. Talvez vai, sei lá, agora vai em endócrinos, pode ser alguma coisa hormonal, não sei. E às vezes a pessoa fica rodando e, assim, é muito difícil pra gente lidar com isso. Então, você se aprofundar sobre o contexto, conhecer, ter vínculo com a pessoa, ajuda muito. E saber e tentar explorar essa parte da saúde mental também, né? Que é algo que nem sempre a gente tem, assim, tempo, ou dependendo tem formação para isso, dependendo de qual é a especialidade da pessoa, ela não está muito, assim, focada em avaliar a saúde mental naquelas consultas. E, às vezes, é difícil para esse médico também, ele vai resolver da área dele, não sabe o que fazer, ele vai encaminhar para alguém que possa. Às vezes, vai para o psiquiatra. Então, assim, só que é difícil essa relação de sintomas físicos com sintomas de saúde mental. É bem legal isso que tu falou da avaliação da saúde mental, e daí tu falou do psiquiatra. Então, assim, um outro médico, ele pode avaliar a saúde mental, né? E nem sempre a saúde mental, ela vai ter um diagnóstico psiquiátrico, né? Assim, por exemplo, sei lá, então, teu sintoma, tu tá com depressão, ou tu tá com transtorno, né? Síndrome do pânico. Às vezes é um pequeno estresse que, resolvendo com medidas, a pessoa consegue, talvez, melhorar um pouco a sua qualidade de vida. Eu sempre pergunto para minhas pacientes, porque eu tinha uma dificuldade em perguntar se elas já tinham tido depressão, ou alguma outra doença mental, porque a gente sabe que isso é estigmatizado ainda. Então, eu tinha muita dificuldade. Então, hoje em dia, eu pergunto assim, da saúde mental tá tudo bem? Já teve algum problema? Uma depressão, uma ansiedade? Daí todas me respondem. Um pouco ansiosa, eu sou. Todas, assim, ninguém nunca me responde isso. Então, assim, não é que elas têm um transtorno de ansiedade, né? É que um pouquinho de ansiedade é natural, faz a gente se mover, né? Querer um pouco mais. Mas, às vezes, essa pequena ansiedade está causando uma palpitação. Sim. Né? Sim. Que é essa taquicardia que as pessoas têm. Então, é bem legal tu falar que outros médicos podem avaliar a saúde mental e que não necessariamente é uma doença psiquiátrica. Sim, sim. Né? Com certeza. E, às vezes, assim, se a gente for olhar todo o DSM-5, né? O Manual de Saúde Mental, assim, que classifica as doenças, assim, todo mundo vai se encaixar em algum diagnóstico, né? Se você procurar bem, assim, porque aí você falou, todo mundo às vezes tem ansiedade, ou cada um vai ter os seus sintomas em alguns momentos, mas é isso, nem sempre a gente precisa também ter um diagnóstico específico, e o mais importante é a gente avaliar o impacto daquilo na vida da pessoa, né? Então, a pessoa está passando por um momento, ou está num contexto, ou está num momento de maior sofrimento, e isso está trazendo sintomas para ela, ou está prejudicando ela de fazer as coisas que ela faz no dia a dia, deixando de fazer as coisas, ou deixando de ter prazer nas coisas que ela antes tinha prazer, são coisas que a gente precisa avaliar. Nem sempre precisa estar com um psiquiatra. Então, e a saúde mental, às vezes a gente pergunta como está a saúde mental, e às vezes tem algumas perguntas
perguntas, assim, indiretas, a gente vê isso, né? Tipo, como que tá o ânimo? Você tá dormindo bem? Como tá seu sono? Porque às vezes é um jeito, porque também você vai direto pra pessoa, você tá com sintomas de depressão? Às vezes a pessoa já vai ficar na defensiva, né? Tipo, depressão, eu não. Então, às vezes você pode, né, de algum jeito você chegar lá de um jeito mais sutil, ou que a própria pessoa, às vezes você vai perguntar numa consulta, ela vai falar, não, tá tudo bem. Aí depois você só jogou ali uma pulguinha atrás da orelha que ela pode ficar refletindo, olha, eu lembro que você me perguntou sobre aquilo, pensando bem, eu vi que tem isso e aquilo, então... Eu lembro muito de uma aula de psiquiatria nossa, que a professora falava, eu lembro muito, assim, daquelas frases que marcaram, que ela falava, que perguntava pro pescador assim, ó, o que tu gosta de comer? Tainha frita. Tá, tu tá com vontade de comer uma tainha frita agora? Ele, não tenho vontade. Assim, como perde aquele ânimo, né, de fazer uma coisa prazerosa. E eu tenho perguntado também muito pras pessoas o que elas fazem de hobby. Daí elas ficam me olhando, assim, tipo, com uma cara séria. Hobby, doutora? Eu falei, o que tu gosta de fazer pra se divertir? Daí a grande maioria, eu gosto de ver série. Né? Que eu nem sei se gosta mesmo, né? Mas que não tem um tempo destinado a fazer alguma coisa prazerosa numa semana que tem 7 dias, né? Exatamente. E daí, claro que alguma coisa vai dar errado, né? Eu acredito, pelo menos. Bom, a gente tem falado muito, assim, dos sintomas, da saúde mental, dessa importância das relações. Mas, então, que estratégia, né? Então, as pessoas já querem as soluções. Então, como tu não vai dar nenhuma solução mágica, que estratégias práticas que uma pessoa pode ter para melhorar a sua saúde mental? Então, o hobby, por exemplo, é uma delas. Ter algum hobby, seja alguma atividade, sei lá, manual, às vezes, sei lá, fazer tricô, fazer artesanato, ou, essa é uma coisa que às vezes a gente ocupa ali a mão e a mente e você desliga um pouco, né? Então, é algo que tem, assim, estudos que mostram que essa é uma das estratégias efetivas. Outra coisa que tem também estudos mostrando que é bem legal, tem o mindfulness, né, que é a atenção plena ou meditação. É outra coisa que também tem estudos que mostram que tem uma boa resposta, que é você tentar, vamos dizer, olhar para dentro e não pensar em nada, assim. Então, até os princípios é isso, você se concentrar no seu corpo, na sua respiração, ter momentos para dar uma desligada, assim, né? Isso pode vir através do hobby, de atividade física, né, que é uma coisa muito, muito importante, que ajuda bastante para isso também, para lidar com a saúde mental. A parte da rede de apoio, né? Que isso é outra coisa que tem também muitos estudos que mostram isso. Por exemplo, o isolamento social, pessoas que às vezes vivem mais sozinhas, ou às vezes nem vivem sozinhas, mas que não se conseguem se abrir ou se comunicar com outras pessoas. Tem muita relação até com mortalidade, os estudos mostram isso. Então, assim, a pessoa ter uma rede de apoio com pessoas com quem ela possa contar, com quem ela possa se abrir, seja amigos, familiares, vizinhos, alguém com quem ela se sinta confortável, isso ajuda bastante. E seja, às vezes, nem sempre precisa ser para, tipo, para ficar lá, sei lá, chorando as pitangas ou falando das coisas ruins, mas seja conviver mesmo. Isso, para se distrair, porque isso leva também a pessoa, e essas influências tanto positivamente quanto negativamente. Então, se ela tem relacionamentos tóxicos, isso vai fazer mal para ela e vai prejudicar desde o que ela teve de histórica de relacionamentos ao longo da vida, desde a infância, tudo isso vai trazer muito impacto depois. Se ela tem relacionamentos bons e saudáveis, isso vai trazer ela também para um lado de melhorar a saúde mental, às vezes até é algo que pode incentivar a fazer mais atividade física, ou conviver com outras pessoas, ou às vezes se alimentar melhor, que é outro ponto também. A alimentação também tem uma relação importante com isso. Terapia é algo que é muito bom, que recomendo para todo mundo e que ajuda bastante também, tem muito estudo que mostra isso. Eu achei que tu falou uma coisa legal assim do isolamento, que a gente vê principalmente as pessoas idosas, né, que começam a se afastar e tem essa coisa da perda auditiva, né, que elas param de socializar porque não estão escutando, né, e daí elas pioram o seu cognitivo de uma maneira bem importante, né, então eu acho isso bem interessante a gente falar desses isolamentos. Ter animal ajuda, por exemplo, a pessoa, digamos, mora sozinha, enfim, não tem muita relação interpessoal com outras pessoas, tem um bichinho de estimação, será que ajuda? Olha, boa pergunta, eu nunca li nada sobre isso, na verdade. Mas deve ajudar, né, porque faz essa pessoa caminhar, às vezes, passear, tem um companheiro, vai ficar de tarefinha, assim, mas eu vejo com algumas pessoas que ter alguma coisa assim para se responsabilizar. Às vezes eu acho que as pessoas precisam ter um objetivo e daí tem uma certa idade que para de ter o objetivo, assim, né? Se aposentou, já constituiu família e tudo mais. E fica isso. E outra coisa que eu achei muito legal é, às vezes, a pessoa conseguir se abrir com alguém, né? Infelizmente, a terapia não é acessível para todo mundo, né? Seria tão bom se fosse. Eu acho que hoje em dia uma terapia sai em torno de quase R$1.000 por mês se a pessoa for fazer toda semana no particular. Então, acho que tinha que ter a gente não tem aqui a cultura dos grupos, né? É mais difícil as pessoas aceitarem terapia em grupo, como nos Estados Unidos. Mas eu acho que ajuda muito. Mas tu falou da história da terapia. E eu estava lendo, de novo, escutando um podcast que
eles falaram assim, como algumas queixas, alguns sofrimentos humanos é muito difícil de falar. Então, por exemplo, daí nesse podcast eles falavam assim, que é mais fácil uma pessoa sentar na frente do terapeuta e dizer que está traindo a mulher, ou que foi traído, do que dizer que está com falta de dinheiro, por exemplo. E eu acho que isso é uma coisa que causa um estresse absurdo na nossa sociedade, né? Porque a gente vive numa sociedade que está cada vez mais cara. Então, daí tá todo mundo trabalhando horrores, né? Um dia desse eu falei para um primo meu, tu também trabalha um monte, né? Dele, nossa, acho que é o primeiro médico que me fala que eu trabalho muito também. Eu falei, sim, eu não acho que a gente trabalhe mais do que o restante. Acho que tá todo mundo trabalhando muito. Então, essas pessoas, às vezes, não têm com quem se abrir, né? E daí, chegam em casa, estão pensando como é que vão pagar a conta, né? A escola, enfim, o aluguel. E daí dorme pensando nisso, e daí não dorme bem, né? E como que isso interfere. E daí é difícil encontrar alguém para poder se abrir, né? Sim. Por isso que é bom ter esses médicos que acompanham a longo prazo. Sim, e claro que é importante ter esses médicos, mas o ideal, até pensando como sociedade como um todo, é que você tenha outros pontos de apoio, porque o ideal é que você consiga estimular a capacidade da própria pessoa vamos dizer, se recuperar, ou conseguir... ter o estresse, mas conseguir voltar, assim. Isso, é conseguir lidar com isso. Então, às vezes, porque, claro, é isso que você falou, não é sustentável nem a gente centralizar essa função no médico ou no terapeuta, porque isso nunca vai ser acessível para todo mundo, né? Então, e é uma sociedade que é uma coisa isso. E é difícil para as pessoas se abrirem também, porque é difícil, às vezes, para a gente dar abertura, pensa, sei lá, um amigo ou um parente, às vezes, é o que você falou, às vezes você vai conversar com a pessoa e se a pessoa começa, essa coisa meio do imediatismo, assim, né? Se a pessoa começa, às vezes, a reclamar, você quer, às vezes, dar soluções, e tipo, faz isso ou faz aquilo. Às vezes a pessoa precisa de alguém para ouvir ela, para ser essa testemunha. Só que, às vezes, ouvir, você fica, às vezes, se sente mal, porque aquilo pode ecoar em coisas suas também internas, né? E, às vezes, só que para a pessoa, essa coisa de ter alguém com quem ela possa falar, isso pode, às vezes, a terapia muitas vezes vai passar por isso, né? Que a pessoa poder só dela se ouvir, assim, só de quando você coloca para fora coisas, você já tem que organizar o raciocínio, isso já faz você às vezes ter insights assim que são importantes. Eu brinco que eu faço terapia, né? Não é? Eu sempre falo para as pessoas, não tenho nenhum problema em dizer isso. E daí eu brinco que às vezes eu pensei, o que eu vou falar hoje na terapia? Não tem nada me incomodando. E daí eu chego lá, começo a tagarelar, porque eu sou tagarela, e sempre tem alguma coisa que a gente pode melhorar. Mas eu achei muito legal isso que você falou, de a gente tentar se autorregular, porque eu não posso ficar dependente disso pro resto da vida, né? Porque não é sustentável, né? Nem economicamente, nem de tempo, nem de nada, né? Então eu acho muito legal a gente aprender a tentar deixar alguns problemas de lado em alguns momentos, né? E daí tu falou muito do sono lá no começo, né? E eu acho que todo mundo leva os seus problemas pra cama, né? Na hora de dormir. Tanto no sono, como às vezes até pra mulher, isso impacta também na relação sexual, né? Porque daí ela tá cheia de problema, não tem nem vontade. Então, fala um pouquinho como é que a gente pode melhorar estratégias de sono, né? E como isso pode melhorar, né, nossa saúde física, assim, o sono influencia mesmo, né? Com certeza. Isso é uma das coisas que muita gente vem também, além da queixa de cansaço, muitas vezes vem procurar o consultório por problemas de imunidade. Ou tipo, minha imunidade tá baixa, eu quero melhorar a minha imunidade. E, de novo, né, na medicina, a imunidade, o sistema imunológico é uma das coisas que a gente menos conhece, assim, de saber como funciona, né? A gente vai muito, sei lá, quase que apagando incêndio, né? A gente descobre, tal medicamento vai ajudar para tal coisa, mas a gente saber todo o detalhe intrinsecamente é muito difícil. Mas o que a gente sabe é que o sono e a saúde mental tem muita relação com a imunidade. Tem até estudos que a gente consegue indiretamente perceber isso, né? Tem um estudo famoso que foi sobre efeito de resfriados e sintomas de resfriado nas pessoas, né? E aquelas pessoas que tinham um ambiente, viviam com maior estresse ou que não estavam assim... que estavam piores da saúde mental, tiveram mais sintomas de resfriado do que as outras pessoas que também foram expostas àquele vírus. Tem outro estudo que eles fizeram com vacina, para avaliar a resposta depois de vacina. Aquelas pessoas que dormiam pior, ou que tinham mais estresse, uma saúde mental pior, tiveram uma resposta pior à vacina, porque a vacina você recebe, mas depende do seu corpo para criar imunidade àquele vírus, né? Então, é um jeito indireto de perceber, o sistema imunológico está sendo afetado. Então, todas essas pessoas que buscam alguma coisa para melhorar a imunidade, só que não é o que as pessoas querem ouvir, né? Mas a questão do sono influencia muito para isso, né? E aí, assim, é difícil porque todas as coisas estão muito interligadas. Então, para dormir melhor, tem a ver de conseguir ter estratégias para lidar com o estresse, de conseguir fazer uma atividade física, de ter relações saudáveis,
Claro que tem aí dicas, assim, vamos dizer, mais práticas, assim, né? Diminuir a exposição a telas, que isso é uma coisa que melhora também para a ansiedade como um todo, assim, né? E o estresse, né? Saúde mental. Porque eu acho que a tela gera uma demanda de sempre ter que fazer alguma coisa, né? Então, assim, por exemplo, se eu vou ver a tela, se eu vou ver meu WhatsApp, o meu e-mail antes de dormir, eu vou ter alguma coisa para resolver, eu vou dormir pensando nessa... Tem muita gente que fala, mas eu consigo dormir vendo um filmezinho, mas isso também prejudica, né? Porque tem os dois lados. Tem a parte da tela como a parte até física, assim, de ser uma fonte de luz ali no momento que vai estimular, no momento que era para você estar num ambiente escuro, silencioso e tal, então tem esse ponto. E tem outro ponto que é aí passando até mais por redes sociais, né? Tipo, vai olhar ali, vai ficar olhando o Instagram, vai ficar olhando... Que aí gera todo aquele sentimento que é quase que talvez no oposto dessa coisa que a gente fala da sociedade, tentar se autorregular, aquela coisa de você ver as outras pessoas, ou ver coisas como todo mundo tendo uma vida perfeita, né? Eu tendo isso, e isso gera muita angústia e sofrimento também. Ou essa coisa de notícias, né? De você ficar vendo notícias o tempo todo, você achar que putz, você só vê coisa ruim, ou você achar que só tem problema no mundo, ou que você... Então, isso também tem um efeito negativo. Então, tem as duas coisas. Tem essa parte física e tem essa parte mais, assim, até psicológica, de comparações e de redes sociais, que também, que poderia ser usado para um lado bom, mas a gente vê que a maioria das vezes acaba tendo um impacto mais negativo do que positivo também, né? Notícia eu acho bem interessante mesmo, porque tem um livro que é o Sapiens, né, do Yu. Ele fala que tem muita coisa boa acontecendo no mundo, mas é que não gera Ibope, né? Então, assim, fulano doou não sei quantos milhões. Teve um cara agora que doou não sei quantos milhões para USP. Pô, uma baita notícia, mas não vi isso ficar reverberando, né? Mas daí quando cai um avião, quando tem uma coisa assim, isso gera... E claro que se a gente for ver isso antes de dormir, que é o horário que a gente às vezes assiste o jornal, vai trazer sentimentos ruins, né? Para nós. Não é que não é para ver notícia, né? É saber as horas, talvez, de ver, né? Olha, eu acho que eu já fiz podcast aqui de várias coisas. De endometriose, de sexualidade, de câncer de mama, obviamente, que foi como a gente estreou aqui. Saúde óssea. E não tem jeito. Todo mundo bate na mesma tecla, que é um tripé, né? Assim, atividade física, alimentação e dormir bem. Né? Isso é, assim, um tripé. Não tem como a gente querer ter um benefício da nossa saúde. Claro, a pessoa pode fazer tudo isso... E mesmo assim, precisar, às vezes, fazer se medicar, precisar de algum medicamento, enfim. Mas isso é o básico do básico, né? Então, todo mundo que vem aqui fala a mesma coisa. Que a gente precisa fazer atividade física, comer bem e dormir bem, né? E a gente às vezes para um tempinho assim, mas aí a gente escuta, não, mas eu não... o meu marido ronca, mas não quer usar um tampão, sabe? Ou o marido não quer usar o CPAP, né? Então, não tem jeito, as pessoas elas também precisam se ajudar um pouquinho, né? Sim. Então eu acho que é um pouco difícil, mas a gente tem que dar... Entendi. Essa é a nossa solução mágica, né? Que tu falou lá, que alguns médicos tentam vender. Não é fácil, mas... então não tem nem jeito, assim. Bom... Tu falou bastante desse apoio social, né, para aliviar os sintomas físicos e apoio social de vários tipos de relações, né, de amizade, de família, né. Falou um pouquinho também dessas relações interpessoais, né. Dos sintomas mais comuns também a gente já falou, mas tem alguma forma, assim, para a gente explicar para o leigo o que é somatização? Assim, o que eu chego lá, então não. Então, essa tua dor é uma somatização. Como que eu vou explicar isso para uma pessoa que quer descobrir o porquê, né? Que ela está sentindo aquilo? É difícil mesmo, né? Porque, assim, primeiro que não é uma coisa que a gente tem que perceber se a pessoa está, às vezes, pronta para aquilo, assim. Então, às vezes, você precisa ter um tempo. É aquilo, se diretamente... Às vezes, numa primeira consulta, você fala, não, é somatização. Isso não é... Você pode até pensar isso e ter essa hipótese, mas é aquilo, descartar as outras hipóteses, entender como que a pessoa está com relação àquilo e ajuda muito tentar fazer a pessoa perceber aquilo, né? Isso seria o caminho ideal. Mas tentar explicar a somatização é isso, é como se fosse os sintomas que a gente não coloca para fora, que a gente fica aguardando, porque isso até a gente percebe, né? Que está mais tenso, que a musculatura está tensa, momentos de maior estresse, tudo. Então, às vezes, a pessoa consegue entender isso, só que às vezes são sintomas muito, assim, diferentes, e que isso tem muito a ver com a nossa mente, que a nossa mente é algo muito poderoso, assim. Então, às vezes, a pessoa está preocupada, ou porque viu alguma coisa, ou viu
igual você falou, às vezes as pessoas chegam com medo de estar com câncer no consultório. Então, às vezes ela tá com uma dor ali, uma coisa assim, que na cabeça dela teve uma amiga ou teve alguém que teve câncer. É muito comum, isso assim, é absurdo, assim, sempre quando tem alguém que tem alguma amiga, alguma pessoa muito próxima, elas correm pro consultório com dor nas mamas, e daí é aquilo, elas vão fazer um exame de mama, provavelmente elas vão ter alguma coisa, é muito difícil não ter um nódulo, né, mas não é aquilo que tá causando a dor, né, é até difícil a gente explicar, porque ela, mas tem um nódulo, doutor, eu quero tirar, porque é isso que tá causando a dor. Né? Bom, eu acho que a gente está terminando quase 1 hora aqui de conversa. Não sei se tu quer falar um pouquinho mais de alguma coisa de saúde mental, ou a gente explorou tudo. Não, acho que a gente falou bastante, né? Então assim, de novo, né, vamos bater na tecla do tripé aí, pessoal. Século XXI, não tem como a pessoa... não tenho tempo de fazer atividade física. Corre para fazer no final de semana, faz 30 minutos que seja, né? Eu sempre falo para os pacientes, a gente perde 1 hora no celular. Um dia desses eu fiquei 5 horas no celular, eu vi lá quanto tempo eu tinha gastado. Então, assim, com certeza a gente consegue arranjar um tempo. Eu acho que tem algumas pessoas que têm rotinas mais difíceis. Um dia desse eu atendi uma enfermeira que ela trabalhava das 6 às 9 da noite, assim, ela emendava um trabalho em outro. Então, o que a gente chegou? Então, domingo, pelo menos domingo, ela ia fazer uma caminhada, um ar livre, né? Então, a gente tem que tentar entender o contexto dessa pessoa, que é o que tu falou muito, para mudar algumas estratégias que não estejam legais, né? Então, hoje é isso. Hoje exploramos a profunda conexão entre saúde mental, relações interpessoais, então como isso é importante, a gente avaliar como é que estão nossos relacionamentos, não só em casa, né, às vezes ambiente de trabalho, claro que não dá pra pessoa pedir demissão porque aquele ambiente não tá legal, mas às vezes ajustar algumas coisas e não levar aquilo pra casa, né, entender que aquilo é o trabalho, né, e a conexão com sintomas físicos. Esperamos que essas discussões tenham trazido algum insight, que façam vocês melhorarem no dia a dia, que esse é o objetivo desse podcast. Gostaria de agradecer muito todos os ouvintes. Gostaria de agradecer muito a tua presença, né? Então, pai de 2, vida corrida, e tá aqui, tirou esse tempinho para falar com a gente. Continua nos acompanhando, então, para todos os canais sobre saúde e bem-estar. Então, lembrando que a gente está no YouTube, no Spotify, no Deezer, em qualquer rede de plataforma de podcast. Se tiver dúvida, pode deixar no YouTube que eu mando pro Dr. Ricardo e peço para ele responder. E eu vou pedir para tu dar, então, um tchauzinho pro pessoal e deixar teu Instagram para todo mundo te seguir. Certo. Então tá, obrigado, foi um prazer participar hoje aqui, ter essa conversa. Quem tiver dúvidas ou perguntas também, o meu Instagram é ricardo.rebolho e estou à disposição aí para qualquer Sigam coisa. o Instagram dele, além de ele mostrar a família maravilhosa que ele tem. Ele mostra um estilo de vida muito gostoso de acompanhar e traz reflexões bem importantes. E para quem está precisando, às vezes, né, de um médico está meio perdido, não sei em que eu vou, o médico de família é um dos médicos que pode ajudar a ser o médico que centraliza isso. Então, espero que vocês tenham gostado e anotem aqui, se inscrevam no canal e compartilhem para quem interessar.